Disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos viver pela palavra. A palavra traz vida, a palavra traz convicção para que eu e você possamos caminhar diariamente, ano após ano, toda a nossa vida em direção à eternidade. Estamos juntos para aprender sobre um assunto fantástico. Nós precisamos a cada dia ouvir a palavra de Deus. Por isso, acompanhe comigo agora a leitura da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para a gente entender o que é pecado, o que é transgressão da lei. A gente vai entender isso. Então vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine nesse instante. Vamos abrir a Tua palavra, fale ao nosso coração, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as verdades e viver essas verdades, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí a Bíblia em Provérbios, começando no Provérbios 28. Olha só o que o sábio Salomão trouxe para a gente aqui, Provérbios, capítulo 28, e o verso 9 diz assim, para a gente poder compreender esse texto fantástico, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quem está dizendo aqui é a Bíblia, não sou eu. Não é fulano, beltrano, é a Bíblia. É o próprio Deus falando. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que é desviar o ouvido de ouvir a lei? Ou seja, desviar o ouvido de ouvir a lei é aquela pessoa, aquele ser humano, cristão ou não cristão, que sabe que é para obedecer um dos mandamentos, mas faz questão de desobedecer. Sabe que não pode matar, mas mata. Sabe que não pode roubar, mas rouba. Sabe que não pode dizer falso testemunho, mas levanta falso testemunho. Sabe que não pode adorar a imagem, mas adora. Ou seja, sabe que não deve tomar o nome de Deus em vão, mas toma. Sabe que deve guardar o sábado, mas não guarda. Sabe que não deve cobiçar a casa do próximo, nada que pertence ao próximo, mas cobiça. Ou seja, sabe que é para obedecer, mas faz questão de desobedecer. Então, para essa pessoa que sabe a verdade segundo os mandamentos, mas tem a coragem, tem a audácia humana de ir contra a vontade de Deus. Isso aqui é um transgressor. Isso aqui é um transgressor consciente. É alguém que faz questão de ser desobediente. O texto diz que dessa forma as suas orações, os seus pedidos não são ouvidos, não serão ouvidos. Por quê? Porque tem prazer em ser desobediente. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Para a gente compreender ainda isso, veja aqui o apóstolo Paulo agora em Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, para a gente compreender essa perspectiva, na mesma sequência disso aqui, capítulo 10, verso 26, ele vai dizer assim, ó, para a gente entender: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui está. Ou seja, pecado é essa pessoa que vive deliberadamente cometendo pecado, sabe que não se deve transgredir um dos mandamentos e aí continua transgredindo, vive deliberadamente no pecado. Essa pessoa nem o sacrifício de Cristo consegue perdoá-la. Por quê? Porque ele está rejeitando esse sacrifício, porque ele está sendo um desobediente constumais, ou seja, ele decide: não, eu quero ser transgressor, eu quero pecar, eu quero errar. Esse não tem nem perdão, não encontra o perdão, não encontra o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque ele vive deliberadamente no pecado, não resta nem sacrifício. Para a gente poder compreender ainda essa perspectiva, a gente tem ainda, se a gente ler aqui, ó, o verso 29, de quanto mais severo o castigo julga, vós será considerado digno aquele que calcou ou pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz:
a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julga o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos entender que para essas pessoas que vivem deliberadamente no pecado, que desviam os ouvidos de forma consciente para transgredir um dos mandamentos, que sabe que é para obedecer, mas não faz, essa pessoa vai receber como resultado a punição de Deus, porque quem escreveu a palavra, quem trouxe a palavra para mim e para você é Deus, e Deus espera que eu e você sejamos obedientes, que eu e você tenhamos a coragem, a disposição. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma obediência perfeita, mas eu e você, a obediência perfeita é única de Cristo, mas eu e você precisamos ter o desejo, a vontade, Senhor, eu quero ser um obediente, eu quero fazer a tua vontade, eu quero seguir os teus mandamentos. Pronto, quando nós buscamos isso, Deus, pela sua graça, nos concede a oportunidade de vivermos em obediência. Essa é a verdade da palavra de Deus para mim e para você. Então nós precisamos a cada dia viver essa perspectiva em nossas vidas. Aí, olha só, o que é para a gente entender, segundo o apóstolo João, o que é pecado? 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3 e o verso 4. Veja aqui comigo para a gente poder entender o que é isso. Diz assim um texto bíblico. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então fica claro, segundo o texto bíblico, que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecado é aquele que sabe que a lei de Deus é para ser obedecida, mas faz questão de transgredir. Isso é um pecador. Isso é alguém que comete pecado deliberadamente. É alguém que tapa os ouvidos para não ouvir a lei. Ou seja, faz questão de ser desobediente. Para essa pessoa não resta nem o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque pisou aos pés o sangue da aliança. Pisou aos pés, rejeitou o Espírito da graça, não aceita a vontade de Deus. Então o que vai acontecer é que vai cair na mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem vai julgar. E o padrão de julgamento de Deus é a sua lei, é as suas verdades aqui. Então eu e você precisamos a cada dia. Aí, para a gente poder entender, ele vem aqui no verso 5, capítulo 3, 5 e 6. Sabeis também que ele se manifestou, Jesus Cristo, para tirar os pecados, e nele não há pecado. Verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nenhum conheceu. Viver no pecado, ter prazer de pecar, é um pecadeiro, é um pecador assim, que tem consciência de que está errado, mas continua fazendo. Então aqui está. E o padrão que eu e você precisamos entender é a lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei. E aí no primeiro verso lá de Provérbios diz que todo aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Ou seja, sabe que é para obedecer os 10 mandamentos, mas transgride. Ah, não, eu sei que é para não matar, mas eu vou matar. Eu sei que não é para roubar, mas eu roubo. Ah, eu sei que tem que obedecer o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. Não, mas eu não vou obedecer, porque isso é um costume judeu. Não, meu amigo, quem escreveu os 10 mandamentos foi Jesus com o seu dedo. E ele escreveu o sábado. Então nós precisamos a cada dia ser obediente aos mandamentos. Se não terás outros deuses diante de mim, mas não, eu vou ter. O meu eu é o centro, é a minha vontade, é o meu desejo. Esse é um transgressor, é alguém que desvia os ouvidos de ouvir a lei. É alguém que comete pecado continuamente. Você tem prazer em pecar, não quer viver em obediência a Deus e a sua vontade. Para esse não resta nem sacrifício. O sacrifício de Cristo não tem função. Por quê? Porque ele não vive segundo a vontade de Deus. Ele não faz aquilo que Deus pede. Ele não segue aquilo que Deus orienta. Por quê? Porque Jesus diz assim para mim e para você: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos têm um dono, o dono é Jesus. E ele diz que se eu amo, eu obedeço aos mandamentos, aos 10. Ele não tirou um, tirou 2 ou 3, não. Ele disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ele inclui todos. Então eu e você precisamos tomar a decisão. Senhor Jesus, me ajude, Senhor, a ter o desejo, a vontade, me esforçar plenamente
para ser obediente aos teus mandamentos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em obediência pela tua graça. Nós te oramos por Jesus. Amém.